esteja bem, esteja todo mundo se cuidando. Por aqui tá tudo certo e eu tô morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos continuar o nosso livro 2, ele já tá acabando, certo? Vamos focar hoje no capítulo 7. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? Ok? Ele está compreendido nas páginas 183 até a página 192. Nele, nós temos os tópicos Activities e Simple Past. Nós iremos ver o Simple Past completo, tendo em vista que nos anos anteriores vocês já viram ele pausadamente. Então, hoje é mais um review de tudo que vocês viram. Obviamente que a gente vai ver bem separadinho, mas partindo do pressuposto que vocês já estudaram ele, tá? Então, é isso. Let's go! No nosso primeiro tópico, nós temos as activities, que são as atividades de um modo geral. Atividade de lazer, atividade de esporte, coisas que a gente faz, atividades que nós fazemos, tá? Nesse capítulo, nós temos os nossos vocabularies, que são vocabulários para agregar vocabulário à tua experiência no inglês, tá? Então, esses vocabulários servem para a gente agregar novas palavras ao nosso vocabulário de inglês, ok? Como activities, nós temos watch TV, play sports, use social media, play video games, go out with friends, watch streamed videos, ok? Então, watch TV, assistir televisão. Play sports, jogar esportes, né? Brincar com os esportes. Use social media, que é usar as redes sociais. Play video games, jogar videogame. Go out with friends, que é sair com os amigos. Watch streamed videos, assistir vídeos nas plataformas de streaming, como Netflix, como YouTube. Então, essas plataformas que têm vídeos, então a gente pode dizer que para passar o nosso tempo, a gente assiste vídeos nessas plataformas de streaming. Watch streamed videos, ok? Próximo, ride a bike, go to the movies, read a book, certo? Então, ride a bike, andar de bicicleta. A gente pode também utilizar ride a horse, que é andar a cavalo. Go to the movies, ir para o cinema, ou então go to the cinema, ok? Read a book, ler um livro. Então, são exemplos de activities que a gente utiliza, que nós fazemos para passar o nosso tempo, como hobby também. Então, a gente utiliza esse tipo de atividades para a gente relaxar, tá? Próximo. Agora, direcionando mais os nossos estudos para a parte de gramática, o que nós vimos anteriormente foi o vocabulary, que serve para agregar o nosso inglês, tá? Então, agora, para a parte de grammar, de gramática, nós temos past simple, que é o passado simples. Agora, primeira coisa, para que a gente usa esse past simple? Em que contexto a gente usa? Como a gente vai encontrar esse past simple no dia a dia, tá? Então, nós temos aqui past simple, ações que já ocorreram, começaram e terminaram no passado. Então, é uma ação que já aconteceu, acabou, é passado completo. Então, se eu digo, ontem eu estava estudando, ontem eu estava estudando, não estou estudando mais, acabou lá mesmo, certo? Então, é uma ação que já ocorreu, começou e terminou no passado, beleza? Sendo que o past simple, ele pode ser formado com verb to be, regular verbs e irregular verbs, que é o verbo to be, verbos regulares e verbos irregulares, tá? Agora aqui eu tenho exemplos de past simple. I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. Então, a ação que começou no passado ficou lá mesmo. Essa frase aqui, ela pode perceber que eu marquei aqui, ó, watched. Esse ED é um verbo regular. A gente já percebe que é um verbo regular, porque lembre-se, para transformar um verbo no passado, ele sendo regular, a gente acrescenta ED. Ele sendo irregular, a gente consulta aquela tabelinha lá de verbos, tá? E o verbo to be, vocês já sabem, am, is e are. No passado, was e were, beleza? Então, aqui, watched, ele se encaixa na parte de regular verbs. Então, essa frase aqui é uma frase do past simple, sendo utilizado um verbo regular, ok? Como é que eu faço ela na negativa? I did not, ou então I didn't, watch a movie yesterday. Se for a pergunta, did I watch a movie yesterday? Certo?
Outro exemplo. I lived in Brazil for 2 years. I lived in Brazil for 2 years. Esse lived, ele termina em ED. Como eu já falei para vocês, verbos regulares para transformar no passado, ED. I lived in Brazil for 2 years. Se for uma pergunta, did I live in Brazil for 2 years? Negação, I didn't live in Brazil for 2 years. Ok? Vamos ver isso com mais calminha agora, tá? Formação desse simple past com o verbo to be. Deixa eu só me arrastar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Como todo tempo verbal, vocês já estão cansados de saber disso. Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, para afirmar, eu utilizo o sujeito, was e were e o complemento. Por que was e were? Porque eu estou formando o simple past com o verbo to be. Verbo to be, am, is e are no presente. No passado, was e were. Was, I, he, she, it. E were, os outros pronomes. We, you, they, ok? Então, eu tenho aqui I, was. Se fosse she was. Se fosse they were. Ok? Deu para perceber? Negativa. They weren't here. Por que weren't? Porque no verbo to be, eu posso colocar a partícula not junto com o meu verbo to be. Certo? Então, they weren't here. Se for interrogativa, eu faço a troca como eu sempre faço nas interrogativas. Was she here? E colocando a interrogação para indicar a interrogativa. Tudo bem? Essa parte é mais tranquila porque é verbo to be, vocês já sabem, já viram várias vezes durante os anos anteriores, tá? Agora, um exemplo de formação do simple past com o verbo to be. Vamos lá? Eu tenho they e tenho uma aluna. Ele estava sozinho, né? Como é passado, estava. Lembrando que o significado do verbo to be é ser e estar, certo? Como é que eu faço na afirmativa? They was or were alone. They were alone. Eles estavam sozinhos. Negativa, they were not or weren't alone. Interrogativa, eu faço a inversão das posições, como vocês já sabem. Were they alone? E o que está faltando? Interrogação para indicar a interrogativa. Ok? Se for sim ou não a resposta. Were they alone? Yes, they were. Ou no, they weren't. Ah, tia, mas por que ficou assim? Se eu pergunto com were, eu respondo com were. Se eu perguntar com was, eu respondo com was. Lembrem-se disso, tá? Yes, they were. Ou no, they weren't. Só colocar um not logo após o verbo to be no passado. Ok? Mais um exemplo. Eu tenho she e eu tenho too tired. Too tired é muito cansada. Então, ela está muito cansada. Afirmativa, she was too tired. Ela estava muito cansada, certo? Se for negação, she wasn't too tired. Ela não estava muito cansada, certo? Se for interrogação, inversão, como eu sempre faço. Was she too tired? O que está faltando? Interrogação para indicar a interrogativa. Se for resposta sim ou não, yes, she was. Porque o was foi utilizado na pergunta, ele também vai ser utilizado na resposta. Yes, she was. Ou no, she wasn't. Beleza? Partindo para a próxima. Past simple of irregular verbs. Como eu falei no comecinho da aula, os verbos regulares, eles terminam em ED, porque eles têm uma regulação, eles são regulares, tá? Então, eles terminam nesse ED. E o irregular, ele não tem um padrão de terminação. Então, por isso que ele é irregular. Para isso, você tem que consultar aquela tabelinha de verbos lá no finalzinho do seu livro, tá? Aqui eu coloquei a base form e o past simple dos verbos. Os regulares eu pintei de rosa e os irregulares eu pintei de vermelho. Então, eu tenho aqui a base form, como ele é normal, e aqui o past simple dos verbos, tá? Be, was e were, ele é irregular. Work, worked, terminação em ED, então ele é regular. Become e became, eles dois não têm padrão, então é irregular. Jump, jumped,
regular, porque tem a terminação em ed. Make, made. Call, called. Sleep, slept. Play, played. Meet, met. Start, started. Go, went. Visit, visited. Tell, told. Open, opened. Say, said. Cry, cried. Eu coloquei os mais usados, tá? Aqui eu coloquei os mais usados, mas vocês têm a tabela completa no final do livro de vocês. Tem também no livro, tem na internet, tem no portal, tem em vários locais para que vocês possam consultar, ok? Próximo. Ação do simple past com os verbos regulares. Lembrando, verbos regulares no passado, terminação em ed. Afirmativa, negativa e interrogativa, como sempre. Sujeito, I, verbo terminado em ed. Jumped, complemento, high. Eu pulei alto. I jumped high. Se for na negativa, they didn't jump high. Ah, tia, mas você não falou que era para botar o ed? O ed é na afirmativa, certo? Na negativa e na interrogativa, você vai utilizar a partícula did para indicar esse passado. Did é o do no passado, tá? Ele aqui se torna um verbo auxiliar, ele vai te ajudar a transformar a tua frase no passado. They didn't jump high. Ah, mas por que aqui não tem o ed? Lembra que eu falei? Did, ele já tem essa função, ele vai te auxiliar a transformar no passado. Então, se aqui é passado com did, jump, não precisa ficar jumped. Porque não há necessidade de colocar dois passados na tua frase, tá? Então, o did já vai fazer essa função de passado. Então, they didn't jump high. Interrogativa. Did she jump high? E a interrogação para indicar a interrogativa. Eu troco, como eu sempre troco na interrogativa. Primeiro o did, depois o sujeito e o jump, que é o verbo normal. Ok? Próxima. Agora, exemplos de como a gente faz esse past simple com os verbos regulares. Eu tenho work, que é um verbo regular, day, que é um sujeito, e alone, que é um complemento. Afirmativa, lembra que na afirmativa eu falei que precisa dessa partícula ed para te ajudar. Então, preciso. They worked alone. Eles trabalharam sozinhos, certo? Na negativa e na interrogativa, lembra que eu falei o quê? Na negativa e na interrogativa, eu não preciso colocar o meu verbo no passado. Quem vai fazer a função de passado é a partícula did, certo? O meu auxiliar did. Então, they didn't work, normal, porque não precisa de dois passados, alone. Interrogativa, eu faço as inversões. Did they work alone? E a interrogação para indicar a interrogativa. Se eu pergunto com did, eu respondo com quem? Did também. Se for sim, did they work alone? Yes, they did. Ou no, they didn't. Ok? Deu para visualizar bem? Com calma, vocês vão anotando e aprendendo, tá? Anotem tudo. Agora, um outro exemplo. Ask, she e about you. Ask é o meu verbo regular. She é o meu sujeito e about you é o meu complemento. Afirmativas, preciso colocar o meu verbo no passado. Então, she asked about you, ok? Na negativa e interrogativa, eu utilizo quem? O did, para indicar esse passado. She didn't ask about you. Ask fica normal porque o did já faz a função de passado, então não preciso colocar dois passados na frase. Interrogativa, faço a inversão. Did she ask about you? E a interrogação para indicar a tua pergunta. E se eu faço com did a pergunta, eu respondo com did. Did she ask about you? Yes, she did. Ou no, she didn't. Ok? Espero que tenha dado para visualizar bem. Próximo. Formação do simple past com os verbos irregulares. Como o nome próprio já diz, irregular. Não tem um padrão de ser feito, tá? Então, ele é irregular.
Afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, sujeito. Verbo irregular no passado. Como você vai saber como é esse verbo irregular no passado? Você vai consultar a tabela de verbos irregulares, certo? Se ele for regular, acrescenta o ED. Se ele for irregular, você consulta a tabela de verbos. E o complemento. Então, tem o sujeito I sent an email. Sent é o passado do verbo send, de enviar. Eu enviei um e-mail, certo? Como é afirmativa, eu preciso que o meu verbo fique no passado. Na negativa e na interrogativa, eu utilizo quem para indicar o passado? O did, que é o meu verbo auxiliar, certo? E o meu verbo, que antes estava no passado na afirmativa, não precisa ficar mais. Ele fica normal, porque o did já faz essa função de passado. Repito isso sempre. Toda aula que a gente fala de simple past, eu sempre bato na mesma tecla. Não há necessidade de ter dois passados na tua frase. Então, o did já faz essa função de passado, ok? Vamos lá. Negativa. They didn't send an email. Interrogativa, eu faço a inversão. Did they send an email? Vendo isso na prática, eu tenho meet, they e us last night. Meet é o meu verbo irregular. They é o meu sujeito e us last night é o meu complemento. Então, como é que eu faço na afirmativa? They met, porque é o meu meet no passado, lá na tabelinha de verbos irregulares. They met us last night. Eles nos encontraram, né? Nos encontrou na noite passada. Ok? Negativa. Não há necessidade de o meu verbo estar no passado. Quem vai estar no passado? O did, que já vai fazer essa função para mim. Então, they didn't meet. Normal. O verbo vai ficar normal. Não há necessidade de colocar dois passados na tua frase. Beleza? They didn't meet us last night. Interrogativa, faça a inversão. Did they meet us last night? E coloco a interrogação para indicar a minha interrogativa. Short answer, se foi feito com did, a minha pergunta eu respondo com did. Então, yes, they did, ou no, they didn't. Ok? Mais um exemplo. Speak, she e at the meeting. Speak é o meu verbo, she é o meu pronome e at the meeting é o meu complemento. Então, afirmativa. She spoke, que é o meu verbo no passado, at the meeting. Ela falou no encontro, certo? Na negativa, não preciso colocar o meu verbo no passado. Quem vai fazer isso para mim é o did, tanto na negativa quanto na interrogativa, ok? Então, she didn't speak at the meeting. Interrogativa, faça a inversão. Did she speak at the meeting? E a interrogação para indicar a minha interrogativa. Short answers. Se a minha pergunta foi feita com did, eu respondo com did. Então, yes, she did. Ou no, she didn't. Ok? Espero que todos tenham entendido essa parte. Aqui eu coloquei a tabelinha de verbos que tem lá no final do livro de vocês. Tem na internet. Tem no nosso portal. Então, não tem por que vocês não terem acesso a ela. Ok? Tá tudo bem acessível para vocês. Aqui eu tenho os outros exemplos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Thanks for watching. I miss you so much. But we have to stay home now. Ok? Estudem, anotem, façam tudo o que tem para fazer. Assistam nossas aulas. Vejam os portais, que tem várias atividades lá. Tem vídeos para ajudar vocês, o portal sai, certo? E é isso. Thanks for watching. See you next time.